Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water. Boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Olha só, mais uma quarta-feira nós estamos aqui às 19 horas e 35 minutos e a pergunta que não quer calar. Você já declarou hoje? Não? Então vamos aproveitar. Aproveita esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, Jesus Cristo. Eu declaro na vida dessa pessoa, meu Pai, neste momento, cura, eu declaro vida, eu declaro, Senhor Jesus, que todas as que estão me ouvindo, elas coloquem no coração delas o poder que o Senhor nos deu para declarar sobre a nossa vida, que ela chegue declarando dentro da casa dela, nos filhos dela, no casamento dela, na vida dela profissional, que essa noite seja a melhor de todas as noites. Eu declaro bênção, cura na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que essa voz ecoe no seu pensamento todos os dias pela manhã, para que você declare o dia inteiro. Se você não lembrar, que lembre da noite. Já declarou essa noite? E olha só, hoje nós temos a melhor notícia dessa noite, porque é o que o Senhor veio trazer para nós. Você que está chegando aqui na rádio agora, na Adore Mais FM, eu sou a Vivi Fernandes com o programa Carta da Virada. Todas as quartas-feiras e quintas-feiras nós estamos aqui, às 19 horas e 35 minutos. Quem quiser saber um pouquinho mais, quem é essa Vivi Fernandes? Entra nas nossas redes sociais, lá tem todas as entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer aqui com a CEO da Adore Mais, no meu pessoal que é Viviane Fernandes 0. Aí você encontra todas as plataformas, Facebook, Instagram, até TikTok, gente, agora, e o canal do YouTube. Todos os nossos programas, todos os nossos conteúdos estão lá nessas plataformas, inclusive o YouTube, né, que a maioria dos vídeos vão para lá. E eu convido vocês para conhecer todos os programas que nós temos aqui na grade. Inclusive, amanhã, por exemplo, nós temos Pergunte ao Pastor, às 19 horas e 35 minutos. Então, cada quinta-feira nós temos um programa diferente, com pessoas diferentes, para que a gente possa agregar aqui no nosso evangelho. E hoje nós estamos seguindo uma sequência de programa. Semana passada nós falamos o episódio 1, falando sobre como lidar com pessoas. Então, se você está chegando agora e quer entender um pouquinho mais, lá no canal do YouTube tem o programa 1 falando sobre isso. Lidando com pessoas dentro do Evangelho. E hoje é o episódio 2, lidando com pessoas dentro do Evangelho. E hoje, não que seja mais importante do que os outros, mas é algo que, para que a gente possa trazer para a nossa reflexão como vida cristã, como vida como ser humano, como pessoa, que é o quê? Lidar com pessoas. E vamos hoje falar sobre lidarmos com nós mesmos. Sabe aquele dia que você acorda? E acontece, gente. Todo mundo, você abre as redes sociais, você só vê palavras bonitas, você só vê casamentos perfeitos, pessoas equilibradas, gestão emocional, tudo impecável. Mas eu falo para você, todos os dias são assim? Nós sabemos que não. Então, um desafio maior de lidar com as pessoas é nós entendermos a lidar com nós mesmos. Essa questão de nós falarmos muito do autoconhecimento, às vezes você pode pensar assim, mas ninguém conhece ninguém, a gente não se conhece. Então, tá aqui uma oportunidade, porque muitas vezes nós como os cristãos entramos em conflito. Porque sabe aquele dia que você não quer nem sair da cama? Alguém se identificou? E você mesmo pode ter aquela luta interna de imaginar, mas eu sou uma pessoa cristã, eu sou de Deus, por que eu tô assim? São desafios que nós temos diariamente.
E quando eu falo que o segundo episódio é falar para lidarmos com nós mesmos, é que mesmo naquele dia, quando a gente não quer, nós não queremos nem sair do lugar, nós temos que estar em mente, em algo escrito, em algo com foto, que a gente possa olhar e lembrar todos os dias do nosso propósito. 90% das pessoas, elas já acordam 5 minutos antes do horário de trabalhar. Seja ele empreendedor, seja ele CLT. E não tem o hábito de separarmos uns momentos para que a gente possa estar entrando nosso eu junto com a espiritualidade, junto com o Pai. Viviane, por que você está falando? Você não sabe a hora que eu durmo, a hora que eu acordo? Nós estamos aqui para nos ajudar. Nós estamos aqui para trazer a melhor notícia da noite, e muitas vezes você que está me ouvindo pode estar passando por isso e não teve uma clareza do que a gente está trazendo, do que eu estou te trazendo hoje. Levanta 5 minutinhos mais cedo do que você está habituado, porque tem dia que você vai levantar e você só quer existir, e tem que ter algo muito maior para que a gente possa olhar e falar assim, não, é mais um dia. Então, quando você coloca isso, eu vou te deixar como uma tarefa. Por que como uma tarefa? Porque na palavra diz, o Espírito Santo fala que na nossa fraqueza é onde nós nos tornamos mais fortes. Não é isso que está escrito na palavra? Para nós nos tornarmos mais fortes, nós precisamos desse tempo em oração. A gente fala tanto em orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo autoconhecimento que eu tenho que ter na empresa, pelo autoconhecimento de gestão que eu tenho que fazer um plano, mapa de sonho, tantas coisas. Mas tem esse dia que o Espírito Santo e você só quer Ele. E o único elo, a maior ferramenta que nós temos é a oração. Como está o seu ministério de oração com o Senhor? Hoje, eu oro todo o dia inteiro. Eu falo com Deus o dia inteiro. Ei, você pode falar com Deus o dia inteiro, mas você tem que ter o seu momento de oração com o Pai. Como você vai conseguir lidar com você mesmo com tantos desafios, com tantos dardos do inimigo que nos jogam todos os dias? A palavra diz que todos os dias ele está ao nosso derredor. Gente, é todos os dias. Quando a gente esquece dele, ele não esqueceu da gente. Esse momento que nós temos que ter de oração, ele é de muita importância, mas você precisa colocar em prática. Então vamos para a tarefa? A partir de amanhã, olha aí o seu relógio. Pode olhar seu celular. Que hora que está marcado para você acordar? É 7 horas? É 6 horas? É 6h25 para você apertar para levantar 6h40? Quem nunca fez isso, né? Coloca 5 minutos antes. Somente isso. Amanhã você vai ajustar o seu relógio para 5 minutos antes. Esses 5 minutos, para quem não tem um hábito, vai ser uma eternidade. Só que esses 5 minutos para você ter esse momento com Deus, em oração. É a hora que você está despertando, é a hora que você está dizendo bom dia para o mundo. É a hora que você está dando bom dia para você. E quando você declara, quando eu falo aqui, você já declarou hoje, é muito real, é muito verdadeiro. Tem esses momentos para você declarar na sua vida junto com o Pai. Declarar cura, declarar bênçãos, declarar sobre um dia próspero, declarar sobre as suas emoções e falar com Deus. Porque muitas vezes você pode ter ido dormir chateado com alguma situação, ou você já vem carregando alguns dias isso, e você parece que você não tem saída. Como é que eu vou lidar com as outras pessoas se eu não estou conseguindo lidar comigo mesmo? Eu quero te ouvir.
Você que está passando por essa situação que a gente está colocando, que eu estou te falando hoje, vai lá no meu Instagram, Viviane Fernandes 0. Eu quero conversar com você. Eu quero te ouvir. Eu quero trocar informações. Eu quero ouvir seu testemunho. Que você vai falar assim: Viviane, eu coloquei realmente 5 minutos no meu relógio. E eu comecei a despertar algo que estava adormecido. Porque se a gente não tem esse comprometimento com nós mesmos, como você vai ter com a sua família? Como você vai ter com seus filhos? E tem dia, gente, que a gente não quer fazer nada. Tem dia que você faz porque você é obrigado. Mas o nosso propósito, ele tem que estar ali, ó, claro. E lembrar que o Espírito Santo falou que quando nós estivermos fracos, é ali que nós estamos fortes, porque é ali que o Espírito Santo trabalha. Mas para ele trabalhar, a gente precisa dessa comunhão com ele. A gente precisa estar junto com ele. Quando a gente fala da carta da virada, a virada, a cartada, que nós somos carta de Cristo, é em todos os momentos. Esse momento que talvez você até duvide de que se realmente você é mesmo de Deus, porque você está sentindo algo que não deveria sentir. Quantas vezes isso também a gente tem que olhar e falar assim, peraí, não é tudo espiritual, mas eu preciso fazer um check-up. Como estão as minhas vitaminas no meu corpo? Porque a gente é carne. Então muitas vezes você acha que você está até depressiva e é uma falta de uma vitamina B12, de uma vitamina D, que você não está acompanhando. Ah, eu não tenho tempo no meu trabalho. Só que se você não cuidar de você, o seu trabalho vai ficar aí. A sua empresa vai ficar aí. Seus funcionários vão ficar aí. E qual que é a prioridade? Qual que tem que ser a prioridade? É você. É eu. Nós temos que nos colocar nessa posição. Porque nós, como os cristãos, nós temos um alvo. O alvo é a salvação. O alvo é Cristo. Só que a gente precisa desse corpo para estar aqui na terra. A gente precisa estar com esse corpo para poder levar a palavra. Então a gente precisa cuidar dele. Então muitas vezes não é questão só espiritual. A gente precisa olhar fisicamente. O que a gente precisa, o que não precisa. Está em dia os seus exames? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Não precisa de muito, gente. Aqui no Brasil, tem muitas pessoas, você que às vezes você pode não ter convênio e depende do SUS. Se você está fazendo algo de rotina, você marca, você vai ter o dia, você faz. Tem pessoas de outros países que vêm aqui só para passar no SUS porque não tem lá no outro país. E a gente tem, e o pessoal reclama. Não estou dizendo que é 1000 maravilhas, tá? Mas estou dizendo que por uma questão dessa, a gente tem um respaldo. O que acontece? Nós colocamos muitas desculpas. Por quê? Porque a gente não quer fazer. Porque tudo que tem um pouquinho de gasto de energia é mais difícil. E às vezes eu estou falando aqui agora para você, pode te dar um insight, falar assim, poxa, é mesmo? Como é que tá as minhas vitaminas? Como é que tá o meu organismo? Isso influencia muito. E às vezes o que você precisa é só uma reposição de uma vitamina, de fazer um exercício físico, que é uma luta para nós fazermos. Então hoje a questão é lidar com pessoas, lidar com você mesmo. As mulheres depois de uma idade, 40 e pouco, começa aquela questão antes da menopausa. Os hormônios, eles estão aflorados. A irritabilidade. Quando é época de que a mulher tem a sua menstruação, ela fica também, muitas vezes. E às vezes ela nem se dá conta que é por causa do período menstrual dela. E não é espiritualizado, é corpo. A gente precisa se conhecer. Porque se eu sei que a minha irritabilidade acontece de eu não querer fazer nada, por causa nesse período, opa, eu já tenho um alerta. Então eu já tenho que ver como eu vou lidar nesses dias com essa questão.
Quantos casamentos, quantas amizades já não se destruíram pela falta de conhecimento da própria pessoa lidar com essas questões hormonais? Eu estou falando alguma besteira? Não, eu estou falando algo que é para lidarmos com nós mesmos e é autoconhecimento. Antes de lidar com os outros, eu preciso. Se eu sei que naquela semana eu tenho uma irritabilidade fora do comum, eu vou deixar algo para eu resolver naquela semana? Não vou, porque eu tenho a clareza do comportamento que vai mudar, o meu comportamento vai mudar. Eu sou cristã, eu sou humana, eu passo por isso. E quando você tem a clareza, a carta da virada é sempre isso, a clareza. Quando você tem a clareza do que você está fazendo, das coisas que estão acontecendo, você consegue pegar um outro caminho. Você consegue pensar diferente. Entende o que eu estou falando? A palavra diz, ireis, mas não pequeis. Ué, então eu posso mirar? Gente, a gente é carne. Vai ter situações que não vai ter como. Você vai se irar. Porque é hormônio, é carne, só que a questão é do cristão. Não pequeis. Mas para que eu possa não pecar, eu tenho que estar com muita clareza do que está acontecendo, do que está acontecendo comigo e como eu posso manifestar de uma forma diferente. Você está entendendo? Isso para vocês entenderem. Já esse conteúdo de você falar assim, coisas que parecem ser tão simples, eu sempre falo que o óbvio sempre precisa ser dito. Porque o que está na cabeça de um não está na cabeça do outro. O que está na sua cabeça, a sua clareza de como acontece com você, do seu corpo, da sua energia, da forma com que você lida, às vezes as pessoas que cercam você dentro da sua casa não sabem. Mas quando você tem a clareza, você pode chegar na sua casa, no seu marido, nos seus filhos e dizer, olha, essa semana eu estou um pouco alterada por causa disso, disso, daquilo. Você tem que conversar. Falar, hoje não. Por quê? Porque senão você vai desestabilizar até quem são da sua própria casa. Porque você não vai conseguir estabilizar você. É um conteúdo que puxa o outro. Isso eu tô falando muito mais na parte da mulher, porque eu sou mulher, né? Então é uma questão da gente estar falando sobre isso. E aqui, esse papo era papo para ficar o dia inteiro, a tarde inteira, mas eu só tenho alguns minutos para falar sobre isso. Então a clareza, tá? Segundo passo do episódio, lidarmos com pessoas. E hoje nós estamos falando em lidar com nós mesmos. Qual o primeiro desafio? Qual a primeira tarefa? Primeiro, colocar o seu despertador 5 minutos antes do horário que você está fazendo. Porque você precisa ter esse tempo com Deus. Você precisa ter esse tempo com você, com o Espírito Santo. Não tem o hábito, 5 minutinhos, hora 1, 2 minutos, 3 minutos, o que você conseguir, a fala da forma com que você conseguir. Independente de como você fala com Deus durante o dia, durante o dia inteiro, você precisa desse momento. No segundo dia, daqui a pouco você vai ver que 5 minutos vai ficar pouco. Vai para 6, vai para 7, vai para 8 e você vai sentir prazer em fazer isso. Em ter o seu ministério de oração. Esse ministério de oração para o cristão, ele é de suma importância. E muitas vezes nós, como cristãos, falamos assim, mas eu falo com Deus o dia inteiro. A gente precisa. Jesus que era Jesus, gente. Todas as decisões que ele ia tomar, ele fazia o quê? Ele orava. Até para quem ia servir a ceia, teve que fazer uma oração e conversar para poder ver quem ia segurar a bandeja. Quem somos nós que não teremos esse momento de oração com o Senhor? Então esse é o primeiro desafio da oração. O segundo desafio é se conhecer, é colocar no papel qual é os períodos que você tem essas questões hormonais, você mulher. Agora o homem também. Qual foi a última vez que vocês foram no médico fazer um check-up básico, e você precisa ver como estão suas vitaminas. Às vezes você está irritado, às vezes você está sem libido, às vezes você está de uma forma com que você acha que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas não teve o discernimento, o estalo de falar, poxa, eu preciso ir no médico. Às vezes uma reposição de vitamina já solucionou meu problema.
Então nós temos 3 tarefinhas para que a gente possa olhar para dentro de nós. Nós cristãos não podemos espiritualizar tudo. Nem tudo é sobre o espiritual. A gente é matéria, a gente precisa cuidar dessa matéria. E olha só, conforme eu falei para vocês, eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês me dêem sugestões. O próximo programa vai ser o 3º episódio para falar sobre pessoas, como lidar com pessoas dentro do evangelho. Quer de algum tema específico? Entra lá na minha rede social, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0, a Carta da Virada. Lá você me chama no direct, coloca suas sugestões, a gente vai poder atender vocês, tá? E mais um programa, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer você que entrou, se você chegou agora ou você acompanhou o nosso programa, com muito carinho. Todas as quartas-feiras eu venho aqui e falo: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Eu sempre pergunto para Ele, porque às vezes o que eu vou falar para mim é muito claro, mas Ele precisa me usar para falar com alguém. E eu espero que Ele tenha usado a minha vida para trazer clareza na sua no dia de hoje, trazendo a melhor notícia da noite. Gente, um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.